primeiro ponto que a gente precisa falar sobre o jogo de ontem é que foi um Flamengo que reagiu ao primeiro gol, ao seu próprio gol, no caso, o gol que abriu o placar, de forma um pouquinho diferente, né? Se a gente viu em vários jogos o Flamengo fazer o primeiro gol, baixar um pouquinho para aproveitar o contra-ataque, ontem não, o Flamengo continuou pressionando em cima, o Flamengo fez uma pressão alta muito, muito boa, inclusive, eu até trouxe aqui uns números, uns dados, de roubadas de bola do Flamengo no campo de ataque na sequência dos últimos jogos. Eu vou até botar na tela aqui, que eu botei. Aqui. Esse RBOP aqui é roubada de bola no campo do adversário, no campo do oponente. E contra o Juventude, o Flamengo teve um dos números mais altos dos últimos aqui, sei lá, tem 20 jogos aqui, 15, 20 jogos. Teve um dos números mais altos, foram 15 roubadas de bola no campo de ataque. Se a gente for pegar, só contra o América Mineiro, no empate em 1-1, que o Flamengo teve mais roubadas de bola no campo de ataque do que esse jogo contra o Juventude. Então o Flamengo fez essa pressão alta e não fez só até fazer o primeiro gol. Se eu não me engano, o primeiro gol saiu com 10 minutos, 11, uma coisa assim, foi logo no começo. E depois do gol, o Flamengo continuou pressionando em cima, continuou subindo a marcação, continuou sendo dominante. E o que é mais curioso, na volta para o segundo tempo, o Flamengo não voltou também de novo, baixando o bloco para contra-atacar. O Flamengo voltou tentando controlar o jogo pela posse da bola. Inclusive, se a gente pegar as estatísticas de posse de bola, comparar o primeiro para o segundo tempo, o Flamengo teve mais posse de bola até no segundo tempo do que teve no primeiro. Que era justamente o Flamengo tentando descansar com bola, o que fez muito com o Jorge Jesus em 2019, o que fazia muito também com o Rogério Ceni, que era um time que gostava de controlar o jogo a partir da posse. E o Flamengo optou por fazer dessa maneira. Não quis baixar bloco, não deixou a bola com Juventude para aproveitar o contra-ataque. Quis ficar com a bola, quis reter. E dominou o jogo assim, controlou o jogo praticamente o tempo inteiro. Aquele gol do Juventude, vou ser bem sincero, não me assustou nem um pouco, porque foi um gol achado, foi uma bola parada. Depois daquilo ali, o Juventude não colocou nenhum tipo de pressão, não chegou mais vezes. Acho que o jogo foi totalmente tranquilo a favor do Flamengo. Então, com todo esse controle, com toda essa dominância do Flamengo na partida, vamos entrar agora nos detalhes mais táticos do jogo, porque tem algumas coisas bacanas pra gente falar. Eu vou fazer naquele esquema de compartilhar a tela, que aí fica nós três aparecendo aqui no cantinho, enquanto a gente vai mostrando as imagens. Deixa eu compartilhar aqui. A primeira coisa que eu queria falar é como muda a forma com que o Flamengo joga quando muda o centroavante, ou seja, quando sai o Gabigol e quando entra o Pedro. Porque o Pedro ele tem uma característica que o Gabigol não tem, que é o pivô, é receber a bola de costas, ser o homem-alvo de lançamentos longos ou de passes, receber de costas mesmo, esperando a marcação chegar para poder girar ou para poder dar um passe para alguém que está mais próximo e tal. E o Pedro tem muito essa característica. O Gabigol não tem. E o que é curioso é que quando o Pedro está no jogo, quando o Pedro entra, o Flamengo usa isso o tempo inteiro. Ele procura o pivô do Pedro o tempo inteiro. Eu me lembro que antes do jogo começar, eu falei, cara, eu vou anotar todas as vezes em que o Pedro for utilizado, for fazer o pivô. Toda vez que o Pedro recebeu o pivô. Porque eu já tenho essa percepção há algum tempo. E eu queria ver quantas vezes o Flamengo ia usar na partida. Só que, cara, com 3 minutos eu desisti. Porque com 3 minutos já tinha usado 3 vezes. Eu falei, cara, eu só vou ficar anotando isso aqui o jogo inteiro. Então eu vou parar, vou largar de mão. Mas eu trouxe essas 3 vezes que eu anotei aqui pra gente ver. 1 minuto e 31, Felipe Luiz sai com um lançamento um pouco mais longo, tá sendo pressionado pro pivô do Pedro. Dessa vez ele consegue dominar a bola no peito aqui, o Flamengo consegue sair jogando. 2 minutos e 11. Juventude sobe a pressão, o Diego Alves não tenta sair jogando por baixo, prefere dar um lançamento pro Pedro, que dessa vez deixa o zagueiro antecipar e não consegue dominar a bola. E com 2,36, tá ele de novo. Não num lançamento longo. Dessa vez não passa um pouco mais curto, vindo ali do Thiago Maia por baixo. Mas, de novo, ele vai receber, sofrendo a pressão pelas costas. Só que dessa vez a pressão nem tá tão forte assim, ele até consegue girar e sair jogando. Mas como o Flamengo usa isso, cara, quando o Pedro tá em campo? Porque quando tem o Gabigol, isso não é uma possibilidade. Porque o Gabigol, primeiro, ele não se movimenta para fazer isso. Segundo, ele não tem força física para segurar esse pivô. E o Flamengo simplesmente não usa isso. No lance do primeiro gol, não é um pivô que ele recebe de costas pro gol, ele recebe de lado, porque a bola tá aqui com o Kennedy vindo de fora para dentro. Mas também é uma jogada de pivô, porque o Kennedy dá o passe para ele, a bola fica ali quase que em disputa com o zagueiro, mas o zagueiro vem para pressionar ele e, cara, assim, a imposição física, óbvio que o passe de letra é sensacional, mas a imposição física do Pedro para com a perna esquerda não deixar com que o zagueiro encoste na bola e com a perna direita dar o passe,
Cara, isso aqui é um ponto importante nessa jogada também. Porque se ele fosse um pouco mais frouxo, se ele não tivesse a força física que ele tem para segurar o zagueiro, ele não ia ter possibilidade de afastar o zagueiro da bola e conseguir dar esse passe sensacional de letra para o Kennedy, que estava entrando em diagonal aqui nas costas justamente do zagueiro que subiu para pressionar. Então, assim, primeiro, tem o pivô do Pedro, e segundo, tem o Kennedy, que depois que dá o passe, ataca o espaço justamente nas costas do cara que saiu para pressionar o Pedro. Justamente nesse espaço aqui que ficou aberto. O Kennedy teve uma movimentação diversa daquilo que eu pensei que ele ia ter no jogo, né? Daquilo que a gente até falou sobre o Kennedy antes dele chegar, né? Ou assim que ele chegou, né? Ele consegue jogar de uma outra forma, pelo menos nesse jogo ele jogou. Né? Vamos trazer, então, já essas movimentações do Kennedy que você acabou de falar, Marcão. Porque foi justamente isso. O Kennedy é um canhoto jogando pelo lado direito. E por mais que ele seja um jogador, não seja um meia, pensador, organizador, como é o Everton Ribeiro, por ser canhoto, ele tem essa facilidade de puxar para dentro, de atacar o espaço por dentro. Só que isso surpreendeu a gente, surpreendeu muita gente. Só que ele não fez só isso. Ele não pegava toda a bola que ele pegava, ele não sempre ia para o meio, cortar para o meio. Ele também variou, ele também cortou para fora. Eu vou trazer aqui algumas jogadas para mostrar que como às vezes ele cortava por dentro, às vezes ele atacava por dentro e às vezes ele atacava por fora. E isso confunde o adversário, isso é importante. Porque às vezes quando o cara tá com a bola no pé e o adversário sabe que o cara corta sempre para o mesmo lado, é mais fácil do cara marcar, porque ele já se prepara para marcar aquele lado. Agora, quando o cara tem as duas possibilidades de cortar tanto para fora quanto para dentro, cara, é difícil para caramba pro defensor para poder marcar. Então, justamente aqui o que o Marcão falou. Diga lá. Nem sempre. O quê? O filho da Felipe, todo mundo sabia que o drible dele era o mesmo e ninguém cortava o Felipe. Sei. O Robin também da Holanda. Tem um jogador, mas eles são jogadores assim, extra série que tem jogadas que realmente os caras são muito rápidos e não conseguem. Mas o único que conseguiu marcar aquele cara, o único que marcou aquele cara foi o Beto Cachaça, o único que conseguia parar aquele maldito, aquele Felipe. Não, aquilo ali era bizarro mesmo. Tem outro, o Robin era muito assim, e outros jogadores aí na história que sempre cortavam pro mesmo lado e sempre conseguiam passar. Mas aí é exceção, não é a regra. Aqui é um contra-ataque do Flamengo. O Kennedy vai receber de novo por fora. E aqui, nessa jogada, o espaço não está por dentro, como estava no lance do gol, que ele identificou e atacou a diagonal por dentro. O espaço está por fora. O lateral aqui, o Alan, não conseguiu baixar, esse cara aqui é o zagueiro pela esquerda, e o Kennedy ataca o espaço por fora. Ele corta para a perna direita, ele corta com a canhota de novo para a perna direita. Inclusive, ele dá um toquezinho, o Foster vem tentar dar um carrinho ali, tentar fechar o espaço por baixo, tentar fazer o desarme por baixo. Ele dá um toquezinho para a bola passar só por cima da perna do Foster, e aí ele consegue passar e consegue carregar e vai para em direção à linha de fundo. Então, mesmo que ele seja um cara, um ponta, um meia jogando pelo lado direito, canhoto, jogando por aquele corredor, mesmo assim ele puxa também em direção à linha de fundo. Então, é essa questão da variação. Esse outro lance aqui, ó, o Mateuzinho tá atacando por fora e ele tá por dentro. Foi o que o Marcão falou. Várias vezes ele fez esse movimento aqui de aparecer por dentro. E aí ele recebe por dentro, o Mateuzinho vai atacar o espaço aqui por fora, vai carregar o jogador, o Kennedy vai até dar um passe de letra bonito aqui, e aí o Mateuzinho chama a atenção do ala, desse cara aqui, o Kennedy vai de novo fazer a diagonal nas costas aqui por dentro, de novo, parecido até com a movimentação que ele fez no lance do primeiro gol. E aqui um último lance, que de novo, o Kennedy recebe por fora, o Mateuzinho vai fazer a ultrapassagem por fora, aqui, vai passar pelas costas do Kennedy, vai de novo chamar a atenção do ala e do zagueiro pela esquerda, então tá de novo os dois com o tronco virado em direção à linha de fundo, muito provavelmente para tentar chegar no possível passe que viria para o Mateuzinho, que estava fazendo a ultrapassagem. O Kennedy repara isso e corta para dentro. Corta para dentro e puxa pelo meio aqui. E aqui tem um último lance que é a jogada não sai pelo lado do Kennedy, que jogou pelo lado direito, a jogada está no lado esquerdo. Mas olha como é que ele sai lá de fora e vem jogar aqui por dentro. Vem jogar aqui quase como meia mesmo. Muito parecido com o que o Everton Ribeiro faz, né? Vindo lá do lado direito e baixando quando a jogada está do outro lado e vindo aqui para esse lado. Essa movimentação dele mais centralizada que eu não esperava. Sim. Principalmente com a bola no lado oposto. Sim, é isso. E o Renato dá essa liberdade, né, Marcão? O Renato dá essa liberdade para os jogadores se agruparem, né, se aproximarem, fazerem essas associações mais curtas, mais próximas. Assim, o Everton Ribeiro faz muito isso e o Kennedy apresentou isso também. E é legal, cara, porque assim,
acaba que o Kennedy entra no lugar do Everton Ribeiro, e por mais que tenha características diferentes, só dele estar se movimentando por lugares parecidos, já facilita o entrosamento com o time, né? Porque então, eu acho que isso é um ponto a se elogiar do Renato. Assim, ele tá tentando dar um padrão. Era aquele negócio que a gente sempre pede. A gente, entrou o time reserva sem padrão nenhum. Cara, entrou o Kennedy tentando emular a movimentação do Everton Ribeiro. Não é possível, não é possível que o Kennedy tirou isso da cabeça dele. Sim. Né? O espaço no campo, né? O espaço no campo que ele acompanhou foi o mesmo. Por mais que as características sejam diferentes. Quando erra, a gente fala que é o Renato. E quando acerta, o cara tirou da cabeça dele. Não pode ser assim. Eu, e o Cleitinho estava até aí assistindo, colocou. Eu fui completamente contrário, né? O Cleito veio com essa ideia. A gente tentou meio que adivinhar o time, né, Alan? Tava eu, você e o Cleiton, eu acho, na live. Mas não é nem adivinhar, Marcão. Porque na ideia do Cleiton, ele entendia que começar com o Kennedy poderia ser melhor para o atleta, para o jogador. E eu fui completamente contrário a isso. E ontem se provou que eu estava completamente errado. Porque o Kennedy iniciou a partida e fez um grande primeiro tempo. Para a galera que perguntou se eu fui assistir o primeiro tempo, sim. Eu assisti o primeiro tempo do Flamengo. Foi um primeiro tempo muito bom, muito. O Kennedy com bastante movimentação. Me surpreendeu. Foi uma das perguntas que eu fiz ao Marcão, né? Quem acompanhou o pós-jogo com a gente aqui sabe que eu não consegui assistir o primeiro tempo. Cheguei tarde do trabalho ontem, mas tive sim a curiosidade de assistir após, né, o término aqui do nosso pós-jogo. E fui ver e me encantei. Só que é tudo muito recente ainda. E se o Pet preparou todo esse dossiê aí, né, de uma partida boa, muito boa, vamos ser honestos, né, e justos, então eu estava errado, tá vendo? Como nem sempre a gente tem que ter razão, a gente tem que ter a humildade de vir aqui e falar, não, cara, eu estava errado, o Cleitinho se provou, né, está completamente correto, eu errado, porque o Kennedy iniciou a partida e iniciou muito bem, iniciou jogando muito, 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 a ponto de já ter alguns aqui também já endeusando o cara. Eu acho que também não é para tanto, mas se o Bruno Pet, matador de baratas, né, fez todo esse trabalho com relação ao Kennedy, eu quero ver o que ele fez com relação ao André, que para mim, parceiro, foi o cara do primeiro tempo. Para mim, foi o melhor disparado da equipe, Marcão. O que esse moleque tem de habilidade é sacanagem. E eu não digo só pelo gol de falta, não, que a gente já vinha pontuando isso aqui, galera. Eu digo também pela forma de se posicionar, de encontrar espaço, de inverter jogadas. Para mim, o Andréas ontem foi o melhor disparado, Marcão. Não sei o que você acha. O Pet tinha falado num jogo anterior, eu acho que foi no jogo contra o América, que a gente teve muita dificuldade de entrar contra o América Mineiro. O Pet tinha falado, o André está tendo uma dificuldade de jogar entre linhas, entre as duas linhas de marcação do time adversário, né? Entre a linha do meio do campo e a linha de defesa. Ele sempre estava por fora da linha. Eu acho que ontem, o que o André fez ontem foi exatamente isso, jogar no meio das duas linhas. E o que ele fez ontem foi uma aula. Ele só jogou ali. Ele só jogou ali. Né? E aí ele deu um baile. Primeiro tempo do Flamengo ontem é para a gente guardar assim, num cantinho, assim, e falar assim, é essa partida. Né? Aí eu acho que ele jogou muito, cara. E assim, tecnicamente ele é muito bom. Ele é muito refinado. O passe dele é muito refinado, o toque dele é muito refinado. É um cara que pega muito bem na bola, então é um cara que o lançamento dele é muito bom. O toque dele é muito bom, ele chuta muito bem para gol. Então, a gente... É porque o primeiro tempo o Alan não estava, mas, por exemplo, na hora que ele faz um lançamento, a gente estava na Dali ontem, estava eu, o Arthur, aí depois chegou o Alan. Quem mais estava com a gente, Alan? A Barata estava na zona 14, onde decide. Se a Barata estava na zona 14, eu não sei. Mas pela demora, eu estava achando que o Pet também estava com medo da Barata. Não, cara, nem achou a Barata, bicho. Nem achou. Parece que a bicha é voadora e minha mulher saiu correndo. Cara, minha mulher fobia de barata. Essa é a pior, velho. Se a barata voadora é um problema, vou te falar. Tem um monte aí na pista. A barata voadora, isso aí é um problema. Cuidado. Enfim. É isso. É isso aí. Então, assim, a gente estava até falando um pouco do Andrés agora, Pet. Falando assim, no último jogo, acho que foi o jogo do América, que você falou que ele não conseguiu jogar entre as linhas, né? Ele estava sempre por fora. Acho que ontem ele conseguiu jogar bem entre as linhas, né? E assim, ele matou o jogo.
Acho Então, que ele jogou demais ali. Sim, eu acho que ele jogou melhor. Mas se a gente tem alguns fatores que eu acho bem interessantes assim sobre a movimentação dele e sobre aonde ele recebeu a bola. Ele recebeu pouco entre as linhas. Eu vou mostrar aqui na análise pra gente ter uma ideia. Ele organizou muito mais o time por fora de novo, saindo do bloco, do que efetivamente ficando entre linhas. Aqui o Flamengo tá saindo com a bola tá no pé do Léo Pereira. E tá o Thiago Maia, um pouquinho mais baixo, ajudando na saída de bola, aqui alinhado junto com o Milharão. E o Andreas, aqui entre as linhas, como o Marcão acabou de falar. Só que, cara, é incrível. Ele tem esse cacuete de vir buscar a bola no pé, de sair do bloco, de receber a bola por trás. Então, nessa jogada, ele vai baixar e vai receber um passe do Léo Pereira à frente das linhas. Ele poderia, por exemplo, estar posicionado aqui, mais para cá, por exemplo, nesse espaço aqui para receber o passe na frente. Mas ele veio buscar atrás do bloco. Ele recebe, é pressionado imediatamente, devolve a bola no Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai devolver a bola nele de novo e ele vai receber de novo por fora da linha. Por fora aqui dessa linha de marcação do Juventude. E aí ele não recebe pressão, até consegue girar, mas repara, ele gira e tem quem para tocar para frente? Só tem o Michel aberto, o pivô do Pedro. Não tem ninguém entre as linhas, que era onde, teoricamente, ele deveria estar, ou aonde o Thiago Maia poderia estar. E o Thiago Maia fez esse papel várias vezes, de perceber que o Andreas veio buscar jogo e ele vinha entrar para fazer o entre linhas. Então aqui, o Andreas Pereira não tem muito o que fazer, ele acaba tendo que tocar para trás. E tá os dois nesse momento aqui, tanto o Thiago Maia quanto o Andreas, por fora desse bloco aqui, dessa linha, se a gente ver aqui, 1, 2, 3, 4. Isso aqui, essa linha de marcação aqui, desse 5-4-1, a linha de 5, a linha de 4 e um jogador na frente. Essa linha de 4 do meio campo do Juventude, tá tanto o Andreas quanto o Thiago Maia atrás dessa linha. Então não tem ninguém, ou quase ninguém, para receber entre as linhas de marcação. Por mais que o Kennedy tenha feito esse papel aqui do Everton Ribeiro, de vir jogar por dentro, circular e tal, ele não tem característica de receber de costas aqui, como meia, de girar, parará e tudo mais. Então faltou um pouquinho, em alguns momentos, esse cara aqui no meio, justamente porque o Andreas ele vem buscar muito essa bola por fora. Aqui, se eu não me engano, é a mesma jogada. O Flamengo vai tentar jogar, vai tentar sair jogando de novo, o Felipe Luiz dá a bola no Rodrigo Caio, e aí, cara, tem uma movimentação importante. Primeiro, o Andreas veio para o espaço entre as linhas, então ele está aqui um pouquinho mais em cima da tela, e o Thiago Maia, ao invés de esperar o Rodrigo Caio para receber a bola por fora, ele vai correr de costas mesmo, para trás dessa linha de marcação, para 2 motivos. Primeiro, ele vir para o entre linhas e receber a bola um pouco mais avançado, se for o caso, ou ele abrir o espaço para o Rodrigo Caio conduzir e trazer a bola aqui. Porque se o Rodrigo Caio conduz, aqui, ele corre para trás, ele tira esse cara que estava, de repente, vindo pressionar, que poderia ser um dos caras que iria pressionar o Rodrigo Caio, ele tira esse cara daqui e abre espaço para o Rodrigo Caio. E outra, ele abre um espaço para um passe por dentro, para o pivô do Pedro. Graças a essa movimentação aqui, sem receber a bola, a simples movimentação do Thiago Maia, de vir para esse espaço entre as linhas de marcação, de avançar um pouquinho mais, abre essa janela aqui, entre os dois volantes, entre esses dois meio-campistas aqui do Juventude, para o Rodrigo Caio achar esse passe por dentro aqui no pivô do Pedro. Então, só para a gente entender como ter gente ocupando esse espaço aqui é importante. Tem um lance, nesse caso aqui, no mesmo lance, o Pedro toca para trás, porque ele é pressionado, não consegue fazer muita coisa, e olha quem vai correr para trás de novo para buscar o jogo. Andrés. Ele vai, a bola tá no Arão, o Arão vai abrir lá no Felipe Luiz e o Andrés vai correr, mas dessa vez ele recebe, não no entre linhas, né? Porque o Juventude ficou meio bagunçado depois dessa troca de passos por dentro aqui. Mas ele recebe uma posição mais avançada. O que é justamente o que se espera do cara que tá jogando naquela posição ali como meia. Inclusive, tem um lance, cara, que na hora, isso me chamou a atenção, que foi um momento em que estava, de novo, tanto o Thiago Maia quanto o Andreas por fora do bloco, e esse rapaz aqui, ó, que está iluminado de azul, Renato Gaúcho, reclama, ele avisa, ele indica para o Andreas, fala, Andreas, vai para frente, filho, vai para frente. Ó, o Thiago Maia está fazendo saída de bola aqui, dá o passe no Felipe Luiz, que está bem aberto pelo lado esquerdo, e o Andreas está por fora do bloco. Quando chega a bola no pé do Felipe Luiz, ó o Renato aqui com os 2 braços para cima. Então tem esse espaço aqui entre as linhas de marcação, que não tem ninguém ocupando. O André está por fora do bloco. E o Renato está aqui, não sei se dá para ver, mas tem até o dedo do Renato tá um pouco para cima. Ele aponta para o André e fala, André, olha lá, para lá, filho, avança. Vai para esse espaço aí da frente, sai de trás. Porque, de novo, tá os dois, tanto o Thiago Maia
quanto o Andreas por trás, no bloco de marcação. E aí o Flamengo não tem muito o que fazer, o Felipe Luiz acaba tendo que voltar a bola no Léo Pereira e vai jogando por fora. E aí, Marcão e Alan, tem um último ponto, que é o lance do segundo gol. E aí eu vou fazer a análise do lance do segundo gol sobre duas perspectivas. A primeira pela perspectiva do Léo Pereira e a segunda pela perspectiva do Felipe Luiz. Que para mim, esses dois caras foram fundamentais para o gol sair. É claro que o Michael ter brigado, ter feito ali o corte por dentro para desarmar o cara foi importante? Foi. A movimentação do Pedro entrando na área também foi? Lógico que foi. Mas nada disso aconteceria se o Léo Pereira não fizesse o que fez, se o Felipe Luiz não fizesse o que fez. Vou compartilhar minha tela aqui de novo. Então vamos lá. Primeiro sobre o Léo Pereira. Não se espantem com essa imagem. Esse lance aqui é do jogo contra o Bragantino, que inclusive foram imagens que a gente trouxe aqui na quinta-feira passada. Justamente para criticar um ponto em relação ao Léo Pereira, que é esse cara que toca a bola aqui, que ele não fez no jogo contra o Bragantino, que ele não estava apresentando uma característica que ele não apresentou e atrapalhou um pouquinho o Flamengo na saída de bola. Então aqui é um lance em que o Flamengo está saindo para o jogo, o Léo Pereira tem espaço para carregar a bola, ele até carrega um pouco, mas ele evita carregar a bola. Ele, mesmo tendo espaço, ele prefere dar esse passe no Andreas, que está marcado aqui, vai receber a bola de corte e vai ter que voltar a bola no goleiro. Então, se ele conduz aqui, de repente ele podia atrair a marcação ou desse cara que estava marcando o Andreas e liberar o Andreas, enfim. Ele conduzir seria importante, mas ele preferiu um passe mais curto, o Andreas acaba tendo que jogar atrás. O Flamengo trabalha a bola vai do lado direito, a bola no pé do Rodrigo Caio, todo mundo marcado, o Rodrigo Caio tem que voltar no Diego Alves, que volta no Léo Pereira. E tem um lance praticamente igual ao anterior. Ele de novo recebe com espaço à frente para conduzir. E de novo, ele até conduz um pouco, mas ele se precipita no passe. O Jadson estava saindo, que é o volante do Bragantino, estava saindo para pressionar ele, mas ele se precipita e faz um lançamento longo, mesmo ainda tendo espaço para percorrer e sem ter atraído a marcação do Jadson. Repara como o Andreas ia aproveitar esse espaço nas costas do Jadson. Se o Léo Pereira dá mais um toque na bola e conduz mais um pouquinho, o Jadson ia sair nele, o Andreas Pereira ia ficar sozinho aqui atrás para o Léo Pereira poder dar o passe. Mas o Léo Pereira se precipita. E a gente criticou esse ponto aqui no último jogo, na última quinta-feira, falando que o Léo Pereira não fez isso, ele teve alguma dificuldade. E parece que o Léo Pereira assistiu aqui a live de quinta-feira, porque o segundo gol surge do Léo Pereira, tendo espaço para conduzir. Então, de novo, ele recebe a bola do Diego Alves e tem espaço para conduzir. Dessa vez, ele conduz. Ele carrega a bola até o outro lado do campo. Então, primeiro, tem essa abordagem super passiva do atacante do Juventude, que não pressiona o Léo Pereira, ele está bem passivo aqui, ele não está reagindo à movimentação do Léo Pereira, então o Léo Pereira fala, bom, beleza, você não vai reagir, eu vou conduzir. Na jogada contra o Bragantino, por exemplo, ele já estaria fazendo um lançamento daqui, ou tentando fazer um passe daqui. Mas não, ele carrega, ele conduz a bola. E a partir do momento em que ele conduz, ele não só puxa a marcação do cara que já estava marcando ele, que agora tem uma abordagem um pouquinho mais incisiva na marcação, mas ele puxa 2 outros jogadores. Ele atrai 3 marcadores para cima dele, e isso faz com que o Felipe Luiz apareça atrás, nas costas desses 3 marcadores, para receber o passe. Então, o Léo Pereira ter conduzido desde lá de trás até aqui foi importantíssimo para atrair os adversários e gerar espaço na frente, onde o Felipe Luiz se colocou e recebeu o passe. Então, Léo Pereira, muito obrigado pela audiência. Ficamos muito felizes que você assiste a Livezona, porque obviamente isso é uma brincadeira, mas assim, isso é um ponto positivo, cara, porque mostra evolução, mostra que o cara tem essa percepção. Alguém deu esse toque nele mesmo. Exato. Agora, tem uma pergunta, Pet, que é o seguinte. Diga. Até que ponto o Léo Pereira é beneficiado nesse lance pela presença do Felipe Luiz? Então. Porque naquele jogo era o seu René que estava ali contra o Bragantino. E a gente não vê o René dando uma opção também. Então, assim, até que ponto... Porque, assim, eu até falei na transmissão lá na Dali, eu falei assim, cara, o Felipe Luiz, não é que ele é melhor do que o René, ele joga outro esporte, bro. É outra coisa. Assim, é outro esporte. Não é o mesmo esporte que o René pratica. E com todo respeito ao René, eu acho que o René vai ser... hoje o René é titular de 15 times do Campeonato Brasileiro. Mas assim, fácil. Eu acho que ele é titular.
Se você tirar aí, ó, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, o Corinthians, que eu acho que o Fábio Santos, o Fagner não seria, o Fábio Santos não seria a reserva dele. Sei lá, mais um ou dois aí, o resto ele seria titular. Mas assim, até que ponto isso, a presença do Felipe Luiz não dá uma tranquilidade para o Léo Pereira falar, pô, eu posso carregar aqui e tentar fazer um passe mais arriscado aqui para tentar achar o Felipe Luiz, entende? Muita coisa. Tanto que foi o que eu falei. A análise desse gol eu quis trazer com duas perspectivas. A primeira, com a perspectiva do Léo Pereira, e a segunda, com a perspectiva do Felipe Luiz. Porque sim, o Felipe Luiz foi fundamental nesse gol também. Para um passe bom sair, você não precisa só de um bom passador, de um bom passe do cara que está com a bola. Você precisa que o cara que vai receber se coloque em condições para receber. Você precisa dessas duas conexões. Na verdade, teria até uma terceira, que é o tempo, né? O timing, que é o cara dar o passe, o outro se colocar no espaço e isso tudo acontecer num timing perfeito para que a bola consiga, para que esse espaço seja aproveitado e a bola consiga entrar no tempo certinho. Então, é justamente esse outro lado da moeda em relação à origem dessa jogada, que é o Felipe Luiz. Primeiro, eu acho que o Felipe Luiz faz muito isso, tá? Essa movimentação de fora para dentro que o Felipe Luiz faz, não necessariamente é para ele receber a bola por dentro. Ele muitas vezes faz essa movimentação para arrastar a marcação e abrir linha de passe direto do zagueiro para o ponta. E ele faz isso. Nesse momento, há uma linha de passe aberta para o Léo Pereira dar o passe no Michel. O Felipe Luiz faz isso direto. Ele fixa a marcação do defensor, tira esse defensor do lado do campo, puxa o cara para dentro para a bola entrar direto num passe zagueiro para o ponta. Um passe um pouquinho mais comprido, muitas vezes pegando ponta até no mano a mano contra o lateral adversário. Só que dessa vez o Léo Pereira não deu passe para o Michel. E como o Léo Pereira continuou conduzindo, essa janela de passe para o Michel fecha, porque o marcador que estava em cima do Felipe Luiz vai pressionar o Léo Pereira. Seria o terceiro jogador que o Léo Pereira atrai por conta da contusão. Da contusão é por conta da condução, não contusão. Da condução. Então, esse terceiro jogador que ele atrai fecha a linha de passe para o Michel e o Léo Pereira não consegue mais dar esse passe direto para o ponto. Mas aí o Felipe Luiz ele continua essa movimentação aqui por trás e se coloca justamente nesse espaço aqui, no meio, entre os dois jogadores, para poder receber o passe do Léo Pereira. Nesse momento aqui, tem exatamente o que a gente acabou de falar. As duas coisas. Tem um jogador bem posicionado no espaço para receber a bola, que nesse caso é o Felipe Luiz. E, cara, o Felipe Luiz é craque. Eu sou fãzaço do Felipe Luiz. É um cara... Assim, eu tenho o prazer de assistir o Felipe Luiz jogando pelo Flamengo semanalmente, porque esse cara aqui é demais. É um absurdo. Então tem ele, bem posicionado para receber o passe, e tem o passe do Léo Pereira, porque por mais que tenha uma janela aqui, entre os dois jogadores do Juventude, não uma janelona, não um espaço gigante. É um espaço curto, e ele está sofrendo pressão pelas costas. Então, é um passe com nível de dificuldade até alto, até, por mais que o passe seja curto. Tem muita gente em volta dele aqui. Então, tem o bom passe e tem o jogador recebendo a bola aqui na frente. E aí, cara, tem uma faceta aqui do Felipe Luiz que a gente vê pouco, que é o Felipe Luiz recebendo entre linhas. E como ele consegue fazer isso, consegue fazer muito bem. Porque normalmente o cara que recebe a bola aqui, se ele não tiver a técnica e a capacidade de receber essa bola girando já em direção ao gol, para pegar esse espaço aqui, se ele domina de costas, ou o cara que está aqui atrás chega e pressiona ele, ou esse cara que está na frente consegue chegar a tempo para marcar ele. Só que o Felipe Luiz domina com a perna direita, que é o pé não dominante, e já fazendo giro. Esse aqui é o primeiro toque na bola do Felipe Luiz. Então, aqui ele está de costas, aqui ele já domina de perna direita girando, fazendo giro. E como ele recebe de perna direita girando, ele acelera o jogo. Esse cara aqui que está saindo para tentar pressionar ele não consegue chegar a tempo dele com a perna esquerda dar o passe em profundidade para o Michel. Se ele recebe de canhota, se ele recebe de costas, ele não ia conseguir encontrar esse passe no Michel. Mas como ele conseguiu fazer, ter essa característica praticamente como meia, foi praticamente uma jogada de meia isso aqui. Se coloca no espaço entre as linhas, recebe a bola girando, que é o domínio orientado, né? Já recebe girando o tronco, e de canhota já dá o passe no segundo toque na bola, ele já dá o passe em profundidade para o Michel. Então esse lance do gol tem esses dois lados. Tem o Léo Pereira fazendo a condução, atraindo o adversário e dando passe só depois que ele atrai a marcação. E segundo, a jogada,
a movimentação genial do Felipe Luiz, se colocando no espaço, recebendo bem a bola, acionando o companheiro em profundidade. Então, esse segundo gol, para mim, é muito bonito, cara. Assim, o primeiro gol é lindo, por causa da jogada do Pedro, e do Come e do Kennedy. Mas esse segundo gol, de jogada construída, desde lá de trás, é tudo assim que o técnico, eu acho, gosta de ver, que ele deseja ver. Ele vê um lateral que puxa para dentro, que atrai a marcação, que se coloca no espaço vazio, tem um zagueiro que conduz, e obviamente tem também o ponta, o Michael, atacando o espaço. Né? No momento que a bola entra no Felipe Luiz, o Michael já está atacando o espaço nas costas do lateral. Ele não espera o Felipe Luiz receber para depois atacar. Ele só consegue chegar na frente porque ele já está atacando o espaço na hora que o Felipe Luiz, antes do Felipe Luiz dominar a bola, ele já está atacando esse espaço. O Flamengo tuitou 3 vezes hoje, né, com relação aos treinamentos. Um dos tweets é dizendo que o atleta Pedro se reapresentou melhor, né, e já realizou trabalho regenerativo e tratamento no joelho direito. Então, a notícia que se tem hoje é que o Pedro realmente só foi a pancada no joelho. Né? O finalzinho do primeiro tempo ali, a gente ficou meio assim, pô, ele tá sentindo, não tá? Né? E aí ele sai ali no segundo tempo, faz um gelo, deu uma preocupada, mas, né, graças a Deus, é só uma pancada, pelo que o Flamengo tweetou hoje. É só uma pancada, ele tá melhor, né? Tá fazendo um tratamento ali, né? Já realizou o trabalho regenerativo, então, em tese, ele vai estar apto para o jogo. Mas a gente está vivendo o último dia da data FIFA, né? A data FIFA se encerra hoje, né? Nessa quinta-feira. Então, os jogadores devem, acabando o jogo hoje, eles devem se reapresentar ao Flamengo. E o Gabigol não é titular. Oi? O Gabigol não entrou titular. Nem Everton Ribeiro. Graças a Deus, amém. Né? E o Rafinha metendo gol, acho que o Everton Ribeiro vai ficar quietinho no banco. Assim espero. Nada contra o Everton Ribeiro, pelo amor de Deus. Eu adoro o Everton Ribeiro, adoro o Gabigol, mas adoro eles no Flamengo. Na seleção. Esse jogo é no Brasil? Esse jogo é no Brasil? Manaus. É do outro lado do Brasil, mas é no Brasil. Isso que eu ia falar. É longe pra cacete, mas é no Brasil. É no Brasil. É no Brasil em termos, né? Se fosse no Uruguai, se bobear, era até mais perto. Se fosse no Uruguai, era mais perto. Verdade. Mas, assim, o jogo é aqui, eles vão se reapresentar, né? Não estão jogando. Então, em tese, eu acho que a gente vai ter o Gabigol para jogo. Né? Próxima rodada contra o Cuiabá, em tese. Por que eu digo em tese? Nas últimas 2 datas FIFA, o Gabigol se reapresentou e não jogou o jogo subsequente. Ele teve lá um desconforto, e o outro, acho que o outro foi o desarranjo intestinal, não foi? Desinteria lá, não foi? Ou foi antes que ele teve, antes de ir? A primeira vez foi aquele aguardar lá. Então, por isso que eu falei em tese, Alan. Em tese, o Gabigol volta, né? E aí a gente vai ter que ver como é que eles vão voltar. Acho que não vai ter problema, né? Porque o Gabigol jogou o último jogo, né? O jogo passado. Mesmo assim, ele foi substituído, né? Ele joga ali até 60 e poucos minutos. O Everton Ribeiro já não jogou o último jogo, né? Não está jogando esse, né? Não sei se ele já entrou ou se vai entrar. Acho que não. Né? E o Gabriel jogou 60 e poucos minutos do último jogo e nesse jogo não entrou. Então, acho que eles vão voltar bem. E não vai ter nenhum problema. Então, em tese, a gente vai ter os jogadores que voltam da seleção. Então, o Pedro, sim, está voltando e não teria nenhum problema com relação a isso. O outro tweet, né, que o Flamengo soltou na tarde de hoje, é com relação ao Davi Luiz. Davi Luiz fazendo trabalho em campo, né? E aí o Flamengo, como o Flamengo sempre dá muita notícia, muita informação, né? Assim, Davi Luiz segue mais uma etapa no processo de recuperação. É só isso. E ele batendo na bola ali e tal. Então, assim, não tem prazo de nada. E a grande novidade foi o Diego, né? O Diego Ribas, né? O Diego Meia. Ele treinou com os reservas, então ele fez a atividade junto com o time reserva. Então, o tweet é só dizendo que o Flamengo se reapresentou e nas fotos, né, tá lá o Diego trabalhando com bola também. Vamos falar aqui desse absurdo, né, cara? É um absurdo que a Rádio Itatiaia falou ontem, né? A Rádio Itatiaia, que por sinal tem o dono, que é o mesmo mecenas aí do Atlético, né? O doutor Menin, né? Fez acusações, né?
ao Flamengo de que o Flamengo estaria pagando aí uma quantia entre 400 e 500 mil reais a Chapecoense e ao Santos para estimular os jogadores na partida contra o Atlético Mineiro. Ainda de acordo com a rádio, o Flamengo já teria se utilizado desse artifício em 2020, quando conquistou o título brasileiro. E aí o Rodrigo Dunche de Abrantes, né, no Twitter, falou: a Rádio Itatiaia, do dono do Atlético Mineiro, fez acusações criminosas em face do Flamengo, que serão judicialmente combatidas. Flamengo respeita a lei, o orçamento, ganha título e paga em dia. Isso incomoda muita gente. Não vamos perder tempo com fake news de pessoas que querem aparecer. Então, o Rodrigo, que é o vice-presidente jurídico do Flamengo, falou que vai combater judicialmente aí as declarações da Rádio Itatiaia. E parece que a Chapecoense também já se manifestou dizendo que vai processar a rádio. Então, assim, eu não sei o que está virando o futebol brasileiro, galera, mas, assim, são umas ligações que antes a gente falava assim, parece que tem umas ligações meio obscuras aí entre fulano e fulano. Agora não, agora o cara banca o time e compra a rádio, e aí a rádio noticia sobre o time, e parece que meio que se perde a vergonha e se perde meio que o escrúpulo, sabe? E vamos falar mesmo, e vamos noticiar, e o Flamengo vai se defender judicialmente, mas sei lá, cara, não sei o que vocês acham assim, mas parece que tá ficando muito, muito escancarado, sabe? Eu acho que 50 anos de espera estão fazendo meio mal para a galera do lado de lá. Eu não sei o que vocês acham assim. Marcão, isso aí é só mais uma dos muitos casos muito parecidos como esse que tem acontecido, cara. É o não jornalismo, ou sei lá. Porque, assim, antigamente, quando você dependia de jornalistas e TVs e repórter para poder dar uma notícia, os caras buscavam informações, faziam a pesquisa, parará e tudo mais, e escreviam uma notícia, escreviam no jornal, escreviam num portal, sei lá, enfim. Antigamente é assim que se fazia as coisas. Hoje em dia, não. O cara simplesmente... Acho que as pessoas perderam o medo de falar o que dá na telha. Então, deu na telha. Porque, assim, vamos ver o cenário. Qual que é o cenário? É uma rádio de Minas, falando que há um envolvimento do Flamengo, que é um clube do Rio, com a Chapecoense, que é um clube de Santa Catarina, e com o Santos, que é um clube de São Paulo, ou seja, não passa por Minas Gerais, falando e denunciando que há uma mala branca que o Flamengo está pagando a esses clubes. Qual é a probabilidade, para gente que acompanha Flamengo diariamente e sabe que tem vários jornalistas e influenciadores que têm informações de lá de dentro e volta e meia vaza um monte de coisa do Flamengo, qual a probabilidade de uma coisa desse tipo ser vazada por uma rádio de Minas e não por um desses caras que sempre vazam informações de dentro do Flamengo? Como diria Marcos Braz, pouco provável, certo? Muito pouco provável. Então, cara, é muito bizarro, assim, parece que é isso mesmo, o cara conjectura tudo na cabeça, ele fala, não, ele faz umas conexões muito loucas, e, cara, não, é isso, encontrei o problema, e sai falando, sem buscar informação, sem ter certeza de absolutamente nada, ele só fala, deu na telha, ele sai e fala. Eu não sei, cara, assim, é o tipo da coisa que, sei lá, cara, eu não compro, eu não consumo esse tipo de conteúdo, e eu prefiro ficar alheio a essas coisas, porque realmente é um negócio muito bizarro, muito bizarro.